É verdade, Pai. Nós estamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos de uma mudança, de uma transformação, de um novo coração, um novo espírito, Pai, uma nova natureza. Estamos em busca desta perfeição, que sabemos vem somente do Senhor para nós. E estamos aqui na Tua casa em busca disto, e por isso Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos em espírito e em verdade, Pai. Estamos mais uma vez diante de Ti, clamando Tua graça, Tua misericórdia, a nosso favor mais uma vez, Pai. Fale conosco através da Sua palavra. Glorifica Teu nome, Senhor. Aleluias. Engrandeça, ó Deus, o Teu nome no nosso meio, operando maravilhas, curando os enfermos, sarando os doentes, libertando aos oprimidos, Pai, tirando a mão de Satanás, que fere, que segura, que prejudica este corpo, esta mulher, este homem. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira a mão de Satanás, Pai. Tira esta doença, esta enfermidade, esta incredulidade, Pai. Dê força para o Seu povo gritar vitória, 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 no nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e na paz do Senhor. Boa noite, Belo Horizonte. Ali a igreja que está em Belo Horizonte, todos os nossos amados irmãos. Que a graça, o amor de Deus possa estar em cada coração. Mais uma vez, quando nós nos propomos a adorar esse Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Grande e poderoso, infinito e misericordioso. Muito bom Deus. Eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Você o ama? Aleluias. Deus te abençoe por amar ao Senhor Jesus Cristo. É o chamado de Deus no seu coração. Ele chamou você. Ele predestinou você. E por isso você o adora. Por isso você o ama. Aleluias, porque Ele está no seu coração. Glória a Deus. Ele está aqui. Você crê assim? Porque você está aqui também. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Você está aqui, Ele está aqui. Você precisa de Deus? Deus está aqui para suprir você. Uma das coisas mais tremendas que eu tenho aprendido da mensagem do profeta é que nós dependemos um do outro. Estou falando de Deus. Eu e Deus, a igreja e Deus. Ele não é Deus se não tiver adoradores. Ele não é pai se não tiver filhos. Ele não é salvador se não tiver um perdido como eu. Ele não é um libertador se não tiver um prisioneiro como eu. Uma natureza tão terrível como a minha, para que ele possa ser transformador. E eu vou te contar um segredo. Ele é meu pai. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Nós vamos dar continuidade ao tema do anticristo. E acredito que nós vamos começar a ver a sua derrota. Chega de falar da ação do anticristo, do poder do anticristo.
Agora é hora de vermos o poder do Cristo. Aleluias. Deus nos permitiu ver o poder do anticristo e conhecer o anticristo, para que nós pudéssemos dar valor ao Cristo, ao grande Cristo. Aleluia. O profeta diz: você não pode dar valor a uma mulher santa se não houver uma prostituta. Aí você dá valor à sua mulher santa que está na sua casa. Aleluia. Apocalipse 12 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Você vê que são 2 sinais. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada, está a salvação. Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto e ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. É muito bom, Senhor, conhecer a Tua palavra. Que alívio, graças a Deus, que podemos nos livrar
podemos escapar, podemos vencer pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que privilégio temos nós, Senhor, de conhecer estas coisas e poder escapar delas na grande tribulação. Esperamos o rapto, a vitória do povo de Deus, da igreja do Senhor, da tua noiva querida. Muito obrigado, Senhor. Abra para nós mais uma vez as Escrituras Sagradas e fale conosco pela sua palavra, pela sua mensagem. Unge os lábios, ouvidos e corações, que recebamos a palavra do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Com certeza nós vamos só estar iniciando. Possivelmente domingo que vem é que nós vamos entrar verdadeiramente na derrota do anticristo. Mas eu começo nesta noite a falar sobre a derrota do anticristo, nesta primeira parte. Enfim, chegamos ao ponto onde o Espírito Santo vai capacitar, vai distribuir ao povo de Deus a força, o poder, a capacidade de vencer. E como vimos, a maneira de vencer é através do sangue do Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 12 tem doble sentido, como diz o mensageiro. São dois sinais. O primeiro, a mulher no sol, sobre a lua, com a coroa de 12 estrelas. E o segundo sinal, o grande dragão. A manifestação do diabo, Satanás, o anticristo, para perseguir a igreja do Senhor. Muitos não entendem Apocalipse 12 e o ignora completamente, como que para a noiva de Cristo. Interpretam, com certeza, erroneamente, algumas citações do nosso profeta, quando disse que o Apocalipse 12 não tem nada a ver com a noiva e com os gentios. Não percebendo através da mensagem que ele fala do primeiro sinal, mas ele mostra que o segundo sinal tem a ver com a noiva, tem a ver com a igreja que está grávida e vai dar à luz a um varão que vai governar o mundo. Aleluia! Com certeza, a primeira visão e o primeiro sinal, o profeta disse, pertence a Israel. Perguntas e respostas, número 4. Quando perguntaram a ele sobre Apocalipse 12, ele disse, Apocalipse capítulo 12 não pertence à noiva. Apocalipse capítulo 12, não o tenho olhado, mas eu o conheço. É a mulher de pé no sol com a lua sobre os seus pés. A lua representa a lei. A mulher representou a Israel, a igreja. E as 12 estrelas em sua frente eram aqueles 12 apóstolos. E assim 12 eras da igreja, e assim sucessivamente, as quais passaram, vê? E o sol estava em sua cabeça, o qual vocês veem, a lua é uma sombra do sol, o qual a lei era uma sombra das coisas boas por vir. E essa mulher é Israel, não a noiva. Agora não usarei muito tempo, porque tenho que acabá-las.
Se nós nos agarramos apenas numa citação, nós estaremos em problemas com o próprio profeta e com a própria mensagem. Porque ele prossegue nos seus ensinamentos e fala para nós na mensagem Shalom. Shalom. 68. Ele diz: agora outro dia nós tivemos o evento da história da igreja. Na Bíblia a lua representa a igreja. Ao doble sentido. A lua representa a lei. A lua representa a igreja. E o sol representa a Cristo. Aleluia. Pois encontramos isto em Apocalipse capítulo 12, a mulher a qual era a igreja. Ela foi encontrada com a lua sobre os seus pés e o sol em sua cabeça, 12 estrelas em sua coroa. Da velha lei judaica ortodoxa, estava sob os seus pés. Ela havia atravessado aquilo para a luz do sol. As 12 estrelas são os 12 apóstolos que nos trouxeram a mensagem, agora sob o Espírito Santo. Agora encontramos que a lua está nos céus para refletir a luz do sol. Na ausência do sol, ela nos dá a luz para nos ajeitarmos. Mas isto continua, não importa o tanto que isto reflita, isto ainda permanece a não ser a luz perfeita, porque é um reflexo. E o sol brilha contra a lua, e a lua reflete a sua luz na ausência do sol. Mas quando o sol nasce, não se necessita mais da lua. E hoje a igreja está refletindo a luz do Filho de Deus que está ausente. A igreja é um reflexo da luz. Porque ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais. Ainda vós me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. As obras que eu faço, luzes que ele manifesta. E não há nenhuma luz a não ser através da palavra de Deus. Aquele sol é a palavra de Deus. No princípio Deus disse: haja luz. E quando a palavra de Deus é manifestada, quando a palavra de Deus foi manifestada, lá houve luz. Primeiro Deus falou isto. O que seria se isso não se manifestasse? Então isto não era luz ainda. Mas quando ele falou isto, então isto foi manifestado, vindicado. Sua palavra foi vindicada. Grave isto: palavra vindicada. Se você tiver sua caneta, você podia até escrever: palavra vindicada. A luz veio à existência. Esta é a única maneira que isto pode ser feito agora. É quando a palavra é vindicada. A palavra é escrita de Deus, vindicada. Então isto mostra a luz. É uma porção acesa ou colocada para cada era. Encontramos isto nas eras da igreja. Encontramos no Velho Testamento das eras da igreja. Cada vez que lá vem um tempo para uma certa manifestação da jornada, houve um profeta que veio à terra, e a palavra veio ao profeta, e ele fez a palavra reviver. E quando a palavra foi identificada no profeta, ela refletiu Deus. E lá havia luz. E esta é a maneira que a luz vem hoje. Através de um profeta. Orando, encerrando a mensagem, o futuro lar.
do noivo celestial com a noiva terreal, o profeta ora e diz assim: só um pouquinho, 368, só um pouquinho e nós seremos convocados. E então virá o rapto. Aleluia. Como Enoque, só um grupo pequeníssimo será arrebatado. Então, o remanescente da semente da mulher, que guardarem os mandamentos de Deus, e ele diz, os judeus, e tiverem o testemunho de Jesus Cristo, os gentios, serão caçados como cães, e darão suas vidas por seu testemunho. Então, uma grande manhã, ao amanhecer do milênio, começará a lua de mel. E então o resto dos mortos não vivem até o fim dos 1000 anos. E logo ao final dos 1000 anos houve um juízo, mostrando que Cão ainda estava na arca. E que Cão ainda está aí no remanescente. Então, quando o dragão faz perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus, ele persegue aos judeus. E os que guardam o testemunho de Jesus Cristo são os gentios, as virgens nécias, que não sobem no rapto e passam pela grande tribulação. Se não conseguirmos, falei domingo passado, se não conseguirmos ver ao anticristo atuando em todos os seus momentos e em todas as suas obras, também não poderemos ver a Deus desfazendo as obras do anticristo. Ele desde o princípio vem para perseguir a igreja, para perseguir a noiva, para tentar conseguir a palavra. O que ele quer é destruir a palavra. E por isso diz a Bíblia, diz o profeta, que a Bíblia tem doble sentido. Uma escritura pode estar falando de duas coisas ou mais ao mesmo tempo. E aqui vemos o dragão querendo comer, engolir o filho que nasceria da mulher. Jesus que nasceu de Maria. Maria, o tipo da palavra de Deus, o tipo da igreja que dá luz à palavra de Deus. Aleluia. Temos que conhecer o nosso inimigo para poder vencê-lo. E conhecendo seus golpes, nós muito bem poderemos batalhar contra ele com confiança, porque sabemos onde ele ataca. Eu disse hoje para alguém, eu disse, está muito fácil conhecer o inimigo, porque nós já fomos revelados da palavra. Todos os mistérios estão sendo revelados, irmãos. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse sua mensagem, quando ele pregasse sua mensagem, os mistérios de Deus seriam revelados, e estão sendo revelados. E o princípio de Deus é desvelar o inimigo primeiro, para que nós conheçamos ao inimigo, com quem temos que batalhar, lutar e conhecer suas obras. E para isso temos que conhecer a palavra, temos que ter discernimento da palavra, temos que ter revelação da palavra, porque a única arma que Deus deu ao seu povo para vencer o anticristo é a sua palavra. Quando Satanás apareceu para os monges no monastério, que era dirigido por São Martim, o grande mensageiro de Deus do passado, Lúcifer, Satanás, desceu no meio dos monges, coroado, vestido de uma luz resplandecente, com o rosto de Jesus Cristo coroado, e disse para eles: eu sou Jesus, o teu Salvador.
me adorem. Me adorem. E aqueles monges ficavam sem saber o que fazer, porque não eram instruídos o suficiente como Martinho era, conhecedores da palavra como Martinho era. E graças a Deus que eles eram humildes o suficiente para reconhecerem isto e dizer para aquela visão esplêndida, maravilhosa, gloriosa, que dizia ser Jesus Cristo, o Senhor e Deus deles. Eles eram humildes para dizer: nós não podemos discerni-lo, mas vamos chamar Martim. E a visão disse, aquele anjo disse: não, Martim não. Ele não gosta de mim. Martim não é meu filho. Martim não é eleito. Martim é um falso. Não chame Martim. Mas eles insistiram: não, vamos chamar Martim, sim. E chamaram Martim. Martim veio e olhou aquela visão e disse: Martim, eu sou Jesus Cristo, me adore. Martim olhou ele dos pés resplandecentes, vestes resplandecentes, olhos resplandecentes. Martim foi olhando detalhe por detalhe. Quando chegou na cabeça, ele viu a coroa. Que coroa linda! Tem crente que adoraria aquele Jesus só pela coroa dele. Martim olhou e disse: Satanás, Satanás, tu não me enganas. Martim, eu sou Jesus. Mentira, Satanás, tu não és Jesus, porque tu estás coroado. Oh, sim, coroado, rei. Não, o meu Jesus, diz a palavra, nós o coroaremos na glória. Satanás foi embora. A palavra é a única forma de vencer Satanás, é pela palavra. Ele enfrentou Jesus com a palavra e disse: está escrito, daqui lá embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 91, de cor. Jesus disse: mas também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Oh, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não pôde com os profetas, não pôde com Jesus Cristo, não pôde com os apóstolos, não pôde com os mensageiros, não pôde com o irmão Brana e também não pode conosco. Porque nós cremos na palavra de Deus. Nós não cremos em dogmas, em credos, em doutrinas de igreja, de homens. Não cremos em fábricas doutrinárias. Nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. E nós cremos na palavra vindicada. Porque a palavra tem que ser vindicada. Deus vindica a sua palavra através de um profeta. Amém? Minhas últimas ponderações sobre o anticristo, nos últimos cultos passados, foram sobre a nossa vitória sobre o pecado no nosso corpo terrestre. Ele, o anticristo, vimos, conseguiu subjugar nossos corpos terrestres à servidão do pecado, mas não conseguiu fazer-nos negar a palavra de Deus. Nós confessamos a fraqueza do corpo,
mas também confessamos o poder do Espírito. Nós temos coragem de dizer: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Aleluia! Cremos verdadeiramente em cada palavra que sai da boca de Deus. Mas, irmão, Deus é Espírito, como é que Deus pode ter boca? Oh, sim, Deus tem a boca. E a boca de Deus hoje é o profeta Elias. É a mensagem da hora. Esta é a boca de Deus. Nos dias da voz do sétimo anjo, ele é a voz de Deus para estes últimos dias. Esta é a boca de Deus, irmão. E eu creio em tudo que a boca de Deus tem falado. Amém? Aleluia. Nós cremos nesta mensagem, que é o alarido, e é ela quem nos livrará do anticristo, em nossos corpos mortais, na ressurreição deles, transformando-os em incorruptíveis, a voz de arcanjo. Tanto quanto cremos na transformação destes corpos, transformando-os em incorruptíveis e imortais, na grande e última trombeta. Aleluia! E para que nós entendamos melhor, é necessário que lembremos-nos de que nós estamos nesta guerra manifestando algo que já havia acontecido no invisível, no lado espiritual. Esta vida que vivemos, esta oportunidade que temos de crer ou descrer, aceitar ou rejeitar a palavra, já nos foi dado uma certa época, um certo tempo. E esta guerra não teve início na terra, esta guerra teve início no céu. Aleluia! Sabemos pela palavra que Lúcifer levantou um movimento, um motim, contra um reino, não contra Deus. Lúcifer era um querubim, e ele levantou uma questão contra um outro querubim. Lúcifer era um arcanjo, e levantou uma questão contra outro arcanjo, e disputou com ele o reino, a possessão dos anjos, para que ele pudesse governar no céu e pudesse estar acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, dos filhos de Deus, e ele pudesse ser o governo de todos os anjos. E temos que conhecer o profeta de Deus, mostrar esta guerra do invisível, esta guerra no céu, para que nós possamos entender esta guerra na carne, na nossa dimensão, que não estamos aqui por acaso, por mera coincidência, estamos falando do anticristo. Por mera coincidência, me encontro falando contra o dragão, contra Satanás, a antiga serpente, Lúcifer ou o diabo, como queiram. Mas isto não é coincidência, isto já aconteceu uma vez. Isto já sucedeu uma vez. Oh, meus amados irmãos, eu creio nisso tanto quanto estou falando com vocês aqui. Eu creio nisso como estou vestido aqui. Não adianta você me dizer que eu estou nu, porque eu sei que eu estou vestido, e eu creio nisso de todo o meu coração. Um dia eu estive do outro lado com vocês e lhes pregava esta mesma mensagem. Eu
Eu lhes falava isto que eu estou dizendo agora. Aceite Deus e a sua palavra. Rejeitem ao anticristo, rejeitem a Lúcifer e fique com Deus. Eu posso não entender, não posso possivelmente ver isto tão claro, tão aberto, mas eu estive um dia numa reunião na eternidade com vocês, e eu lhes falava acerca disto, deste reino. Eu lhes falava acerca de Lúcifer, e dizia: ele é um mentiroso, ele é um falso. Não fique com o anticristo, fique com Cristo. E foi difícil entender lá, é difícil entender aqui. Se foi difícil aceitar lá, é difícil aceitar aqui. Quem ficou ao lado de Lúcifer lá, do anticristo lá, fica ao lado dele aqui. Mas quem ficou ao lado de Cristo lá, fica ao lado de Cristo aqui. Por isso estou lhes convocando, a pedido do meu chefe, a pedido do meu rei, eu estou aqui para dizer: rejeite a mensagem do anticristo, rejeite as denominações, aceite a palavra. Eu sou membro de um reinado, sou súdito de um reinado, sou ministro de um rei dos anjos, um grande arcanjo, é o nosso rei. E eu estou aqui para te dizer: Lúcifer está enganando a todos com a sua religiosidade, com seu plano de um lugar mais bonito, com seu plano de grandes organizações, com seu plano de grandes governos. Ele está enganando a muitos, mas tu, filho de Deus, tu, filha de Deus, tu, filha de Deus, filho de Deus, estou aqui para te dizer: não importa quão simples pareça o nosso rei, não importa quão simples pareça a nós neste reino, nem mesmo por sermos a minoria, a maioria está do lado dele, somos a minoria, mas não te preocupe, fique ao lado dele. Fique do lado do nosso rei, do nosso Cristo. Eu possivelmente não me lembro, é certo, não me lembro, mas eu tenho certeza que lá eu disse para vocês: um dia nós vamos ver isto às claras. Esperem para ver. E eu tenho certeza que eu cheguei perto do meu rei, do Cristo, e disse: olha, tem um grupo lá, o meu grupo está do seu lado. Os anjos sobre a minha direção estão do seu lado. E eu vou te dizer por que eu tenho certeza que eu falei isto. Por que eu tenho certeza que eu falei isto lá? Porque estou falando aqui. Eu tenho um grupo que está ao lado de Cristo. Eu tenho um grupo que está ao lado da palavra. Eu tenho um grupo revelado. Eu tenho um grupo que conhece o anticristo, que sabe quem ele é e que já rejeitou sua obra. Eu tenho um grupo que
crê no arcanjo de Deus. Belo Horizonte, Mão de Elias, se vocês estão comigo, digam amém. Tabernáculo Vitória, se vocês estão comigo, digam. Digam. Porque eu estou com Cristo, eu estou com Cristo, eu estou com Cristo. Essas são as infalíveis realidades do Deus vivo. São infalíveis realidades do Deus vivente. Ninguém tira, ninguém rouba esta verdade do nosso coração. São verdades infalíveis que o profeta disse no parágrafo 224. Aleluia! Deixe-me dizer mais uma coisa, diz o profeta. Diga quantas coisas quiser. Estamos aqui para ouvir. Quantos querem ouvir do profeta de Deus? Deixe-me dizer mais uma coisa. Credos não satisfazem um coração faminto. Não, senhor. Credos não satisfazem. Se um homem está faminto por Deus e você lhe diz, digamos, diga um credo apostólico, una-te à igreja, coloque seu nome aqui, seja aspergido ou imergido, ou seja, o que for que você quiser, isto nunca satisfará uma alma faminta. Porque eles eram predestinados por Deus para examinar a vida. Denominações, credos, dogma não satisfaz uma filha de Deus, um filho de Deus, irmão. O que é que nos satisfaz? É a palavra. Agora, por que credos e dogmas? Por que interpretações de anjos, de arcanjos, não nos engana, não nos satisfazem? Tem que haver uma razão, por quê? E aqui está, profeta, diga para nós por quê. Porque eles foram uma vez os anjos. Eles foram uma vez os anjos que não caíram. Dois terços dos anjos do céu caíram. São esses espíritos malignos trabalhando entre o povo, muito religioso. Você sabe que a Bíblia diz isso, você não só está daqui, irmão. Uma vez você esteve numa outra parte, num outro lugar. Recordem, o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Quando Lúcifer tomou e fez isto, ele disse, eu quero uma denominação, eu quero fazer uma grande coisa. E ele foi até o lado norte e estabeleceu uma coisa maior do que Miguel tinha. Oh. Ele quis estabelecer algo do que melhor do que Miguel tinha. E então ele foi chutado do céu. Ele foi chutado do céu.
E aqueles anjos lá atrás, seus espíritos. Bom, esta é a razão. Quando o tabernáculo terrestre for desfeito, nós já teremos um pronto esperando, vê? E esta é a razão. O nosso nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Tudo que o Pai tem me dado virá a mim. Oh, como pode você? Como pode? Você tem olhos e não pode ver, ouvidos e não pode ouvir? Não é de admirar, vê? Aí todas estas coisas, vê? Que Deus prometeu lá atrás. E eu disse outra noite que Jesus disse: a besta que virá sobre a terra, o anticristo, sendo muito religioso, é tão parecido que enganaria o próprio escolhido se fosse possível. Vê como a grande organização começaria e eles teriam outras organizações, a velha mãe prostituta, e ela tinha pequenas filhas, as prostitutas que saíram, organizações, ele disse, e eles quase que enganariam o mundo inteiro, e enganaria até mesmo o próprio escolhido, se fosse possível. Vê? Mas não é possível. Por quê, irmão? Porque seus nomes foram colocados no livro do Cordeiro. Seus nomes foram colocados no Cordeiro. Você venceu o anticristo lá. Você rejeitou o anticristo lá. Você ficou do lado certo. Então você tem que estar do lado certo aqui. Se você amava isto lá, você ama isto aqui. Se você amava a palavra de Deus lá, você ama a palavra de Deus aqui. Se você ficou ao lado de Miguel lá, aquele dia no Calvário abriu essas portas para nós, da revelação. Oh, o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes dele chegar à terra. O pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante, sobre as mesmas bases que ele coloca o ser humano. A árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dada a Lúcifer a sua preeminência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. E ali começou o problema. Querer algo melhor do que Deus tem dado para os seus. Algo melhor do que Deus tem estabelecido para o seu povo. E aí começou a maior batalha jamais pelejada. A guerra espiritual. 45 na mente do povo de Deus, na mente dos anjos de Deus. Lúcifer ou Miguel, o anticristo ou Cristo, o diabo ou Deus. O que você escolhe? Os anjos receberam o mesmo privilégio que temos nós de escolher. Você pode escolher. Agora, quero que você saiba que a mensagem de Lúcifer é muito parecida com a mensagem de Miguel. Miguel também prometia um reino muito lindo, extraordinário. Lúcifer também prometia um reino muito lindo, extraordinário. Irmão Nereu, como eu vou discernir? Eu já te disse. É a palavra. Quem está com a palavra não é enganado. Está firme, constante. Não adianta.
interpretações. Mas é o pastor fulano que falou, o pastor Beltrano falou, ele também é da mensagem. Era um anjo. Agora, de qual mensagem? Do anticristo ou do Cristo? Você vai discernir qual é a mensagem verdadeira quando nós prosseguirmos com isto. Esta primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Deus enfrentou o diabo. Irmão, essa guerra não era de Deus. Lúcifer nunca teria coragem, audácia, ousadia de chegar no trono de Deus e dizer: saia daí, desocupe esse lugar que eu quero sentar aí. Você já pôde imaginar um arcanjo, um querubim, falar isso com o grande, poderoso Criador? Deus somente assistiu. Quem ficaria com a sua palavra? Por isso, essa guerra começou no céu, quando Miguel e os seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. A guerra era entre Miguel e os seus anjos contra Lúcifer e seus anjos. Agora o profeta disse: os verdadeiros filhos de Deus eram estes anjos que ficaram ao lado de Miguel. E os anjos caídos são aqueles que ficaram ao lado de Lúcifer. Se os anjos que não caíram é hoje os filhos de Deus, os crentes verdadeiros, quem são os anjos caídos? Os falsos crentes, os crentes nominais, denominacionais. Da mesma maneira que Lúcifer os ajuntou lá, vai ajuntá-los aqui, para o duelo final, porque a guerra só está começando, e ela começa com o rapto do varão, que vai reger a terra. Esta primeira batalha foi no céu, então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra, e caiu sobre os seres humanos. Logo a batalha que antes foi entre anjos, chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. O que Deus criou para si, Satanás veio para destruir. E esse era o seu propósito, a destruição. Logo a batalha começou aqui sobre a terra e começou em nós. E tem estado rugindo desde então. E está chegando ao seu final. Porque nós estamos chegando na festa das trombetas. Oh, aleluias. A grande festa das trombetas. A trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Aleluia! A hora em que estamos vivendo, eclesiásticos espíritos se unindo agora e trazendo-os todos a este grande massacre para destruir. Festa das trombetas 177. Já está documentado aqui nesta nação agora. E estas igrejas têm que ser fechadas.
A menos que você esteja com uma organização, é uma união, é um boicote, exatamente como a marca da besta. E agora você vê o que é a besta, não vê? É um poder eclesiástico. Jesus disse que isto seria tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Mas ele prometeu ter algo aqui para nós, neste grande dia. Ele prometeu ter algo aqui para nós naquele dia, que não seríamos enganados. Isto é, a palavra e Cristo, para fazer isto manifesto para nós. Glória a Deus! O profeta diz, irmão, preste atenção. Ele nos prometeu ter algo aqui para nós naquele dia, que não seríamos enganados. E isto é a palavra. Mas não é somente a palavra, ele prometeu a palavra e Cristo para fazer isto manifesto. Aleluia! A promessa da palavra nestes dias tinha que ser vindicada. Ele prometeu a palavra e um profeta que traria esta palavra. Você está começando a enxergar? Estão conseguindo abrir seus olhos? Ele prometeu a palavra nesta era. Ele prometeu vindicar sua palavra nesta era. E ele prometeu que o Cristo viria para vindicar esta palavra. Sim, irmão Brana. Sim, ele prometeu a palavra e Cristo para fazer isto manifesto para nós. Eles são demônios sobrenaturais, não vistos pelos olhos, mas você pode ver o que eles estão fazendo. Vê, observe enquanto aquele grupo está cavalgando, se preparando para desafiar tudo que não concorda com eles. Há um outro grupo se aprontando após algum tempo. É Apocalipse 19. Na próxima vez que a igreja é ouvida, ela também vem. Não exatamente sobre cavalos, mas a Bíblia diz que ele estava sobre um cavalo branco. E as potestades do céu o seguiam sobre cavalos brancos. É isto certo? Enquanto esse grupo aqui embaixo tem 2.000 presos no rio Eufrates, e foram presos por 2.000 anos, também esta igreja tem aprisionado o Espírito Santo nela por quase 2.000 anos. Sob o martírio ali atrás e aproximadamente sobre as eras da igreja, foi preso, não no rio Eufrates, mas agora foi preso nas portas de credos e dogmas. A igreja prendeu ele. Vê, pois o Espírito Santo não pode operar na igreja nominal, por causa dos sistemas feitos pelos homens, mas ela será libertada, ela será liberada, ela voltará. A palavra voltará, é isto que a Bíblia diz. E os dois, Lúcifer, os dois se encontrarão no terreno de batalha, Lúcifer e Miguel, outra vez como no princípio. Glória a Deus! De novo, irmão, cara a cara. O que aconteceu lá, vai acontecer aqui. Quando o último que ficou ao lado de Miguel lá, se manifestar aqui, Miguel desce. Miguel estará na terra. O grande arcanjo Miguel estará na terra. Lúcifer também estará na terra, encarnado num homem. Mas Miguel também estará encarnado num homem.
e os dois se encontrarão outra vez. Oi? Oi? Cadê os seus? Os ajuntei aqui dos 4 cantos da terra. E você? Meus estão aqui. Na terra não tinha mais ninguém, os ajuntei dos 4 cantos dos céus. Está na hora? Estamos prontos? Ô irmão, eu vou estar olhando para Miguel assim e dizer agora. É agora. Expulsando demônios na grande competição. Esta grande competição tem seguido por muitos anos. Ela começou nos céus e Satanás foi chutado para a terra. Competição, demonologia, expulsando demônios, competição. Satanás foi chutado para a terra, então ele se torna um inimigo para o povo de Deus. E desde então ele tem usado toda a força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus para a sua fogueira. Dentro de suas fogueiras. E sabemos quem tem o maior poder. Quem? Deus tem o maior poder. Deus, quando ele deu ao seu povo a melhor coisa que ele pôde combater Satanás, ele deu, foi a sua palavra. Agora, porque a palavra é Deus, e quem é mais forte do que Deus? Então a palavra é Deus, e a palavra se torna a nossa força. Deus na igreja torna a sua força para puxar Satanás para a sua própria fogueira, a qual ele tem feito, e a luta prossegue. Então Jesus disse em Marcos 16: em meu nome expulsarão os demônios. Agora eu sei que isto é um velho provérbio, há um velho provérbio, então não é tão velho, tão pouco, as pessoas não creem em demônios nesses dias. Mas a coisa a fazer, na minha opinião, é conhecer o seu inimigo. Conhecer seu inimigo e treinar para a competição que você irá ter quando você o encontrar. Porque você irá encontrá-lo e conhecê-lo, saber qual é a sua força. Então treinar para esta competição, para quando você o encontrar, pois é uma coisa certa, você o encontrará. Então treine para a competição. Agora, treinando para uma competição é simplesmente como um boxeador. O seu inimigo, qual ele irá encontrar lá fora em uma competição para lutar, geralmente conhece, estuda o seu adversário. Ele estuda o seu adversário, estuda seus golpes, sabe onde ele luta, se ele inclina para frente ou esquiva, se ele luta com a mão direita ou com a mão esquerda. Ele estuda todo o seu inimigo. E sempre Deus usa a sua palavra. Nós devemos de lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar o seu inimigo. Você tem que conhecer o seu inimigo. Você tem que conhecer o Deus desta era maligna para derrotá-lo. A sua estratégia, sua maneira de agir, 77 a 80, ele um dia caiu, Isaías 14, como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações. Ele debilitava as nações no céu. Enfraquecia as nações. Já havia nações no céu. Por isso eu te disse,
Nós somos doidos mesmo. O Brasil já existia no céu. Vitória, o estado do Espírito Santo estava lá no céu. Vitória estava lá no céu. Tinha um bairro lá chamado Santo Antônio. E tinha um maluco lá em cima de uma plataforma dizendo: creia em Miguel, creia em Miguel, creiam em Miguel. E havia um grupo de malucos que dizia: eu creio, eu creio, eu creio. Havia uma cidade chamada Belo Horizonte. E aquele baixinho estava lá chorando e dizendo: cremos nisto, irmã Nereu, cremos nisto, irmã Nereu. Eu estou dizendo para eles, eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo para todos quantos me ouvem: creiam em Miguel e vocês se darão bem. Creiam nesta mensagem e vocês escaparão. A prova que existia lá é porque existe aqui. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Vê, filhos de Deus agora. E no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. A ambição de Satanás era ser adorado como Deus. Ele tomou 2/3 das estrelas do céu, ascendeu acima daquelas estrelas e pregou para elas. Enganou a 2/3 delas. Vê você isto? Está bem, observem. Esta é a sua ambição. E agora ele está pronto com a sua noiva escolhida, cuidadosamente através do seu próprio conhecimento. Vê? Todas pintadas no seu engano de grandes edifícios e grandes denominações, e pinturas de conhecimento, e teologia, e esperteza, intelectualidade e cultura, para enganar o mundo inteiro e se tornar um Deus. Isto é o que ele tem feito, levando tudo para a pessoa do anticristo, o qual já foi coroado vigário de Deus pelo seu amor ao mundo, uma noiva científica, toda vestida nas pompas da intelectualidade, educação religiosa. Ela é feita religiosa como ele, através da sua própria interpretação da palavra de Deus, como ele fez com Eva e o seu filho Caim fez. Agora tu dissestes, filho de Satanás, mostre-me um lugar na Bíblia onde Caim foi alguma vez chamado filho de Adão. A Bíblia diz que ele era filho do maligno, a semente da serpente. Não, a capa foi tirada agora, meu irmão. A pirâmide foi aberta, como mostrou a revelação. Observe o que ele fará, o seu pensamento. Ele pensou que Deus habitava na beleza mundana. Ele fez aquilo no céu. O pecado nunca começou no jardim do Éden. Isto começou no céu, quando Lúcifer, o filho da alva, se exaltou em beleza e queria um reino mais bonito do que aquele que tinha Miguel. O reino era de Miguel. Aleluia. Hoje, Jesus amado, só domingo que vem mesmo, apenas aqui o quarto selo, 162, e domingo nós continuamos. Agora, onde vai dar tudo isto, irmãos? Aleluia, onde vai dar tudo isto? Está regressando a como começou.
está de regresso ao início outra vez. Isto está nos levando de volta ao começo outra vez. Começou no céu e está chegando a batalha final. A primeira coisa que houve no céu foi uma batalha, quando Lúcifer foi lançado e veio à terra. Então, quando ele foi lançado a perder o Éden, e desde então tem estado contaminando, e daquela batalha no céu, está chegando a batalha sobre a terra, e será finalizada sobre a terra, no tempo do fim, na batalha chamada Armagedon. Qualquer um sabe disso. A batalha começou no céu, foram lançados. Miguel e os seus anjos venceram a Lúcifer e o lançaram para baixo. Então ele desceu diretamente ao Éden e deu começo à batalha terrestre. Lúcifer desceu com os seus. Miguel não nos deixará sozinho. Miguel vai voltar. Miguel vai estar aqui. O grande Miguel vai estar aqui para defender seu reino e defender os seus anjos. Aleluia! Meu Deus, que vontade de gritar! Que vontade de gritar! Que vontade de correr! Que vontade de glorificar! Não te preocupes. Não te preocupes. Lúcifer vai descer para a terra com os seus, mas não te preocupes. Nós estaremos nos preparando no céu para enfrentá-lo. E quando Miguel descer para enfrentar Lúcifer cara a cara, os anjos dele não estão mais na terra. Ele já os levou para o céu para prepará-los lá. E quando ele desce, montado num cavalo branco, nós descemos junto com ele. Olho a olho, Lúcifer e Miguel. Olho a olho, nós e os outros anjos. Oi, oi, oi. Aquele lá eu tentei convencer ele e não consegui. Aquele lá eu tentei trazer ele para minha fogueira de novo, para minha denominação, não consegui. Está sempre agarrado do outro lado. Aquele lá, sou eu mesmo, você não conseguiu não. Estou aqui, ó, o grande homem aí, ó. Que gostoso, né, irmão Célio? Cara a cara ali. Eu conheço aquele grandalhão lá, ele pertenceu à nossa igreja. Mas Cristo me libertou. Cristo me libertou. Cristo me libertou. Miguel me libertou. Vamos ficar de pé e glorificá-lo. Vamos render nossa homenagem ao Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Cristo, enviou o seu anjo, enviou o seu arcanjo. Nós não estamos só, nós somos os anjos
que ficamos ao lado de Miguel, mas Deus também já mandou Miguel. Glória a Deus! Ele nos enviou sua palavra e nos enviou o seu Cristo para vindicar a sua palavra. Ele disse: eu, Jesus, Apocalipse 22, enviei o meu anjo. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Palmas para o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Eu quero ver bem forte palmas para o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Palmas para o seu Cristo. Palmas para o Cristo de Jesus Cristo. Palmas para o mensageiro de Jesus Cristo. Pelo Senhor e por Gedeão, vamos vencer esta batalha. Tem que ser, né? Houve-se um júbilo de todos os povos. Pai Celestial, muito obrigado por esta tão grande revelação. Satanás não pode nada contra isto. Ele não pode danificar o azeite, esta unção. Ele não pode danificar o vinho, este estímulo, esta alegria, este poder. Ele não pode, porque Jesus Cristo não permitiu. Por isso, Pai, faça-nos jubilar. Jubilar, 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 porque um novo reino está surgindo na terra. O reino de Miguel, que estava no céu, será estabelecido na terra.